Olá, sou a professora Rosiane Gonçalves, trabalho com a disciplina de Ciências Naturais. Nós vamos trabalhar o conteúdo já do segundo bimestre do sexto ano. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar um pouco sobre a organização celular, como é que os organismos vivos estão formados, desde a célula, que é a menor parte de um ser vivo, até o todo, que é o amontoado de células que forma cada um dos seres vivos. Os organismos vivos, eles são formados por células, que são minúsculas partículas, que vão se juntando e formando, dando forma, dando corpo a todos os seres vivos. Existem milhares de seres vivos que são formados por uma única célula, e existem outros milhares que são formados por um amontoado de células, que têm níveis complexos e diferentes de organização. Essa descoberta só foi possível a partir de um utensílio chamado microscópio, que possibilita o conhecimento e o estudo de estruturas invisíveis a olho nu. Portanto, a célula é uma dessas estruturas. Quem descobriu a célula foi o Hooke, o Robert Hooke. Esse inglês, ele publicou suas observações a essas estruturas, que só eram possíveis de ser visualizadas ao microscópio, E essas observações dele levou ao conhecimento que nós temos hoje sobre as células. O termo célula, ele começou a ser usado exatamente pelo Hooke, em 1663, quando ele começou a observar folhas, fatias finas de cortiça, células, animais, enfim. A curiosidade dele levou à descoberta dessa menor unidade de todos os seres vivos. Essa descoberta ela só foi possível graças aos avanços na área de microscopia, que é exatamente a área que estuda os seres microscópicos, ou seja, os seres invisíveis a olho nu. Elas foram descobertas, as células, em 1665, entendeu? E a partir daí, os estudos nessa área vêm se desenvolvendo, se aperfeiçoando, se aprofundando e chegaram ao nível que nós temos hoje, que nos ajudam em inúmeras áreas, especialmente na área da saúde. A teoria celular, que é a teoria que estuda e que explica as células, ela é formada por ideia dos Slater, do Schwann e do Virchow. Os dois primeiros propuseram a base dessa teoria. A teoria celular pode ser dividida em 3 postulados, ou seja, existem 3 bases para explicar todo o estudo das células atualmente. Todos os seres vivos são formados por células. Isso, gente, é sabido de todos. Não existe ser vivo que não seja formado por célula. De todos os seres que interagem conosco, apenas os vírus são acelulares, ou seja, eles não são considerados seres vivos, pois não possuem células, mas conseguem desenvolver algumas atividades relacionadas aos seres vivos somente quando estão dentro de uma célula. Ou seja, eles também precisam de um ser vivo para existir. É na célula, gente, que são realizados todos os processos fundamentais à vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que é dentro da célula que ocorre todos os mecanismos responsáveis pela respiração, pela manutenção das funções vitais à vida, reprodução, crescimento, alimentação e os demais as demais necessidades fisiológicas que todos os seres vivos precisam. E a questão da reprodução. Uma célula ela só pode existir a partir de uma outra célula. A célula não passa a existir do nada. Existem mecanismos de reprodução em que uma célula se desenvolve, se multiplica e dá origem a novas células. Nesse mecanismo de reprodução, nós podemos citar a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A assexuada pode ocorrer com a bipartição, quando uma célula se divide em 2. Isso ocorre muito com as bactérias. E
na reprodução sexuada é quando os seres vivos possuem células específicas de reprodução, que são os gametas, eles se unem num processo chamado fecundação e a partir daí começa um processo de divisão dessas células até formar todas as células de um novo ser vivo. O microscópio, como nós já citamos anteriormente, que é o aparelho que possibilitou todo esse estudo, todas essas informações, ele serve para a realização de estudos e de análise de estruturas de pequeno tamanho, ou seja, os microscópios eles começaram de forma bastante rudimentar, permitindo poucos estudos, mas ao longo dos anos foram se desenvolvendo, foram sendo aperfeiçoados e cada dia que eles foram aperfeiçoados também foram possibilitando um melhor estudo das estruturas internas dos organismos vivos, da sua composição e do seu funcionamento. Esse invento ele tornou possível a realização de análises e de estudos com maior riqueza de detalhe das estruturas celulares, ou seja, foi a partir do estudo, do avanço com a utilização do microscópio que se chegou à conclusão de que era dentro das células que ocorriam todos os mecanismos para a manutenção da vida, todos os mecanismos para que as necessidades fisiológicas dos seres vivos pudessem ser concretizadas. Então, o microscópio ele é uma ferramenta que está intimamente relacionada com os estudos e com as descobertas e com o aperfeiçoamento dessas descobertas na área da biologia celular. As células, a partir do momento que elas foram sendo estudadas, que elas foram sendo observadas atentamente, foram sendo descobertos semelhanças e diferenças entre os inúmeros tipos de células. Dessa forma, a partir desses estudos, foi sendo percebido que existem dois tipos de células, as procarióticas e as eucarióticas. Nas células procarióticas, elas são células mais simples, que, por exemplo, são as células que formam os seres vivos unicelulares conhecidos por bactérias. Nesse tipo de célula, eles não possuem um núcleo definido. Já nas células eucarióticas, o material genético, que é o DNA, ele está envolvido por uma membrana nuclear, ou seja, na célula procariótica, o DNA está solto dentro da célula. Na célula eucariótica, o DNA está envolto em uma película que forma o que se chama de núcleo da célula. E dentro desse núcleo da célula eucariótica está o DNA, que é o que define todas as características de um ser vivo. Essas são, entre outras, as principais diferenças entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica. A célula procariótica, ela não possui as mesmas divisões, os mesmos compartimentos que a célula eucariótica. Exemplos de célula procariótica, como eu já falei anteriormente, nós temos as células bacterianas e as células eucarióticas, que são as células mais desenvolvidas, nós temos as células animais e vegetais. As diferenças principais entre células animal e células vegetal, gente, está principalmente na composição do que nós conhecemos por parede celular. A célula vegetal, ela é composta por, principalmente, bastante celulose na sua parede celular, o que torna ela mais rígida. Essa celulose é a matéria-prima utilizada para a produção de papel. Já também tem, no caso da célula vegetal, ela tem também uma partícula dentro dessa célula, aonde está a clorofila. Essas partículas são conhecidas pelo nome de cloroplastos e a clorofila é uma substância que é extremamente necessária, sem a qual não há a produção, a realização da fotossíntese e a produção dos alimentos que as plantas necessitam e que também estocam e que servem de alimento para os demais seres vivos que se alimentam dos vegetais. Então, na célula animal, já temos os lissossomos, que são estruturas presentes nas células animais e que não estão presentes nas células vegetais. Então, célula vegetal tem
a parede celular rica em celulose e os cloroplastos que contêm clorofila. E na célula animal nós temos os lisossomos, que só existem nas células animais e que não estão presentes nas células vegetais. Aqui nós temos um esquema mostrando a metade de uma célula vegetal e a metade de uma célula animal, mostrando as principais diferenças que eu já expliquei no slide anterior. E como eu falei no início do nosso vídeo, todos os organismos eles são um amontoado de células. Alguns organismos são mais complexos, outros são mais simples, mas todos eles são formados por células. E como é que está essa estrutura da menor parte para a maior parte? Bom, tudo que existe é matéria. Toda matéria é formada por átomos. Esses átomos eles se ligam formando moléculas. Essas moléculas formam organoides ou algumas macromoléculas que vão se juntar e formar as células. Essas células, como nós já vimos no decorrer desse vídeo, elas podem ser eucarióticas ou procarióticas e o amontoado de células que vai se organizando formam os tecidos. Os tecidos, gente, existem vários tipos de tecidos. Tecidos com funções parecidas, com funções específicas, eles se juntam e formam o que nós chamamos de órgãos. Órgãos com funções parecidas, com funções semelhantes, se juntam e formam aquilo que nós conhecemos por sistemas. E os sistemas, juntos e funcionando normalmente, formam um organismo ou um indivíduo. Os indivíduos formados dessa forma são chamados de organismos complexos, mas existem organismos que não são tão complexos como, por exemplo, um ser humano. Por exemplo, uma bactéria, que é um ser vivo unicelular. Então, quando o ser vivo é formado por uma única célula, nós chamamos de unicelular. Quando ele é formado por um amontoado de células, mas sem uma organização complexa, nós chamamos de pluricelular simples. E quando ele é formado por todo este nível de organização que eu acabei de explicar, nós chamamos ele de pluricelular complexo. Aqui nós temos o esquema simples. As células formam tecidos, os tecidos formam os órgãos formam os sistemas e um sistema, o conjunto desses sistemas forma o organismo. No caso, o exemplo que eu usei, o organismo humano. As células são as unidades básicas de estrutura e função dos seres vivos, né? Os tecidos, eles são compostos por células que têm funções semelhantes. Os órgãos são formados por tecidos que trabalham juntos para executar uma determinada função. Por exemplo, o coração, a função do coração é bombear o sangue nas nossas veias. Portanto, o tecido que forma o coração é um tecido próprio para esse movimento contínuo e ininterrupto. Os órgãos, né, juntos, a partir de dois órgãos juntos, eles com a determinada função em comum, eles formam o que nós chamamos de sistema. Por exemplo, as veias, as artérias e o coração fazem parte do sistema circulatório, que faz com que o sangue seja bombeado pelo nosso corpo, levando oxigênio para que todas as células desempenhem suas funções. E esse conjunto de todos os sistemas, seja sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestório, sistema locomotor, formam o organismo. E o organismo precisa de todas as suas funções sendo desempenhadas continuamente para que ele se mantenha vivo e saudável.